Olá, alunos! Tudo bem? Vamos para mais uma aula do Professor Brasil. A gente agora vai fazer a resolução da lista de exercícios. Essa lista vai abordar então a classificação dos carbonos e a classificação da cadeia carbônica. Bom, primeira questão. Classifiquem verdadeiro ou falso as sentenças relacionadas aos carbonos numerados da seguinte cadeia. Temos uma cadeia. Temos o carbono 1, carbono 2, carbono 3 e o carbono 4. Bom, o carbono 1 faz apenas uma ligação com outro carbono. Ele é um carbono primário. O carbono 2 está ligado a 4 átomos de carbono. Então ele é um carbono quaternário. O carbono 3 se encontra ligado a 2 carbonos. Então ele é um carbono secundário. O carbono 4 se encontra ligado a 3 carbonos, então ele é um carbono terciário. Os carbonos que não foram numerados, eles são carbonos primários, porque só se ligam a um carbono. Então as alternativas, os carbonos 1, 2 e 4 são primários? Falso. O 1 é primário, o 2 é quaternário e o 4 é terciário. O carbono 3 é um carbono secundário. Na cadeia há somente um carbono quaternário, o carbono 2. O carbono 4 recebe a classificação de terciário. E existem 5 carbonos primários, como podem ser vistos na cadeia. Essa seria a resposta. Questão número 2. O gosto amargo característico da cerveja deve-se ao composto mirceno, proveniente das folhas de lúpulo, adicionado à bebida durante a sua fabricação. Classificação do carbono: carbono primário, carbono secundário, carbono terciário, carbono primário, carbono primário, carbono primário, carbono secundário, carbono secundário, carbono terciário e carbono secundário. Lembrando, carbono primário é aquele que se liga a apenas um carbono. Carbono secundário é aquele que se liga a 2 carbonos. Carbono terciário é aquele que se liga a 3 átomos de carbono. Resposta correta: cadeia carbônica acíclica e insaturada. Classificação de cadeia: acíclica é uma cadeia aberta. Insaturada, quando tem uma dupla ou tripla ligação. Resposta, letra E. Terceira questão. A combustão espontânea ou muito rápida, chamada detonação, reduz a eficiência e aumenta o desgaste do motor. Ao isooctano é atribuído um índice de octana 100 por causa da sua baixa tendência a detonar. O isooctano apresenta em sua fórmula estrutural. Está aqui, ó. Os carbonos, a fórmula do isooctano. Então, o carbono que se apresenta ligando apenas um átomo de carbono, esses das extremidades, são carbonos primários. Carbono secundário ligado a 2, carbono terciário ligado a 3 átomos de carbono, e o carbono quaternário quando ele é ligado a 4 átomos de carbono. Resposta: o composto apresenta um carbono quaternário e 5 carbonos primários. Letra A. Questão número 4. Apresente o número total de ligações sigma e pi. Então está aqui o composto. Assim você não consegue ver todas as ligações na fórmula estrutural condensada. Então eu aconselho que vocês façam a fórmula estrutural. Então você pode ver as ligações carbono e hidrogênio, que você não vê na fórmula estrutural condensada. E aí você vê o seguinte: quando você tem uma dupla, uma ligação é sigma e a outra é pi. Todas as ligações simples são ligações sigma. Toda ligação dupla você tem uma sigma e uma pi. Para completar a informação, quando você tem a ligação tripla, uma é sigma e as outras duas são π.
Então, o que você tem que fazer? Eu tenho apenas uma ligação π. Todas as outras são sigma. Você tem que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, eu tenho 24 ligações sigmas e uma ligação π. Questão número 5. As hibridações de orbitais sp, sp2 e sp3 possuem, respectivamente, os seguintes ângulos. O que você tem que saber? Qual é a geometria dessas hibridações? sp apresenta a geometria linear. sp2, trigonal plana. sp3, tetraédrica. Como sp é linear, você tem um ângulo de 180 graus. Como sp2 é trigonal plana, você tem um ângulo de 120 graus. sp3 é tetraédrica, você tem um ângulo de 109 graus. Resposta letra D. Sexta questão. A morfina, uma droga utilizada em tratamento de câncer, tem a fórmula estrutural abaixo. Ele quer saber, ele anota, destaca 3 carbonos, carbono 1, 2 e 3, e quer saber qual é a hibridação desses carbonos. Carbono 1, ele possui uma ligação dupla, uma simples dentro da cadeia e mais uma para fora com hidrogênio, né? Então, ele é um carbono sp2, trigonal plano. Carbono 2, que apresenta 4 ligantes, ele é um carbono sp3, geometria tetraédrica. E o carbono 3, que é um carbono dentro do anel aromático, ele é um carbono sp2, com geometria trigonal plana. Resposta, letra A, 1 sp2, 2 sp3, 3 sp2. Questão número 7. Na estrutura representada a seguir, os carbonos numerados são respectivamente. Você tem que ver a hibridação desses carbonos. Carbono 1 tem uma ligação dupla e 2 simples, sp2. Esses carbonos todos aqui na linha, né, todos eles vão fazer uma dupla e 2 simples. Então, eles são carbonos sp2. O carbono número 5 tem 4 ligações simples. Então, ele é um carbono sp3. Resposta, letra C. Questão número 8. O nylon é um polímero de condensação, mais especificadamente da classe das poliamidas, que são polímeros formados pela condensação de um diácido carboxílico com uma diamida. Uma das variedades desse polímero pode ser obtida por meio de uma matéria-prima denominada de caprolactana, cuja fórmula estrutural é, está aqui a fórmula do composto. O que ele está pedindo? A classificação da cadeia. Analisando essa cadeia, podemos classificá-la em... Bom, então a cadeia pode ser saturada ou insaturada. Os carbonos apresentam ligações simples entre si, por isso a cadeia é saturada. A cadeia pode ser classificada como normal ou ramificada. Bom, os carbonos são primários ou secundários. Carbono primário, secundário, 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 secundário e primário. Então a cadeia é normal. A cadeia pode ser homogênea ou heterogênea. Eu tenho um nitrogênio entre os carbonos, tenho um heteroátomo. Por isso a cadeia é heterogênea. A cadeia pode ser aberta, fechada ou mista. Então essa é uma cadeia fechada com todos os carbonos dentro do anel. A cadeia pode ser alifática, alicíclica ou aromática. Essa é uma cadeia alicíclica, porque ela não possui anel aromático e é uma cadeia fechada. Alicíclica vem de alifática mais cíclica. Então, alicíclica. A cadeia pode ser mononuclear ou polinuclear. Como tem um núcleo só, ela é mononuclear. Se ela tivesse 2 núcleos ou mais, seria polinuclear. Então, resposta, letra C.
Questão número 9. O pau rosa, típico da região amazônica, é uma rica fonte natural do óleo essencial conhecido por linalol, o qual também pode ser isolado do óleo de alfazema. Esse óleo apresenta a seguinte fórmula estrutural. Você tem que fazer a classificação da cadeia. Essa cadeia é insaturada. Pode ser saturada ou insaturada. Por que ela é insaturada? Porque ela tem ligação dupla entre carbonos. Só precisa de uma dupla para ser considerada insaturada. Uma dupla ou uma tripla. A cadeia pode ser normal ou ramificada. Ela é uma cadeia ramificada porque possui 2 carbonos terciários. Para ser uma cadeia ramificada, ela pode possuir um carbono terciário ou um carbono quaternário. A cadeia pode ser homogênea ou heterogênea. Ela é homogênea. Todos os carbonos estão ligados entre si sem um heteroátomo. O oxigênio está na extremidade. Então, cadeia homogênea. A cadeia pode ser aberta, fechada ou mista. Ela é aberta, não possui ciclo. A cadeia pode ser alifática, alicíclica ou aromática. É uma cadeia aberta, então ela é alifática. Resposta, letra D. Acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. Questão 10. O ácido etileno diaminotetracético, conhecido como EDTA, utilizado como antioxidante em margarinas, de fórmula abaixo, apresenta a cadeia carbônica. Classificação da cadeia. Então eu tenho, a cadeia pode ser saturada ou insaturada, fazendo todas as classificações. A cadeia saturada não apresenta nenhuma dupla entre átomos de carbono. As duplas que tem é carbono e oxigênio. Normal ou ramificada, você só tem carbonos primários nesse composto, então a cadeia é normal. A cadeia pode ser homogênea ou heterogênea. Bom, então você vê que tem o nitrogênio como heteroátomo aparecendo 2 vezes. Então a cadeia é heterogênea. A cadeia pode ser aberta, fechada ou mista. Então a cadeia é aberta, não possui ciclo. Ela pode ser alifática, alicíclica ou aromática. É uma cadeia aberta, então ela é uma cadeia alifática. Então resposta, letra B, acíclica de aberta, saturada e heterogênea. Bom, alunos, essa foi mais uma aula do Professor Brasil, agora com uma resolução de exercícios para o 3º ano. Faça as listas de exercícios, acompanhe as aulas, reveja essa aula para amadurecer os conceitos, deixe o seu comentário no final do vídeo e até uma próxima. Tchau, tchau.